E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Palavras Interrompidas, do Marcos de Brito, publicado pela Fara Editorial. Então, né, pessoal, em parceria com o autor Marcos de Brito, ele enviou para mim um novo lançamento publicado pela Fara Editorial, que é Palavras Interrompidas, né, que esse aqui vai ser um livro, né, antes da adaptação do filme Os que Dançam no Escuro, e é realmente, assim, meio que é o livro, né, que baseou o filme, podemos dizer, né. Temos a adaptação em breve do filme, eu tô bem ansioso já para assistir. Acabei de finalizar o livro, então eu já finalizei o livro, já conectei tudo aqui para vir falar para vocês realmente o que eu achei desse livro, realmente porque eu indico ele e porque eu já favoritei ele com todas as minhas forças. E A Casa dos Pesadelos, eu achei que realmente seria o livro ali que o Marcos de Brito ia colocar todo o seu sentimento, todos os fatores de um trauma psicológico de uma pessoa, como realmente habitar o seu medo, ter ali todos aqueles conflitos que o autor vai construir. Então eu achei realmente que ele não poderia superar realmente nessa autonação sentimental. Porém, Palavras Interrompidas, que é o novo lançamento, acho que superou bem mais a perspectiva Casa dos Pesadelos e vai chamar muito mais atenção, não só pelo mistério que ele abrange, mas também pelo sentido sobrenatural que ele vai trabalhar também e o poder reflexivo por trás desse livro. Então é um livro que no começo você vai aparentar ali ser um livro realmente de um thriller ali, né? De quem está ali envolvido com a morte dessa garota, que eu vou falar mais pra vocês mais pra frente do vídeo. Mas também a gente vai ali buscar uma complexidade muito mais assim forte do que a gente possa imaginar. E o livro, se você for tirar o ponto crítico dele, né, o crítico social que atinge o livro, é uma realidade muito mais próxima da nossa do que realmente ficcional. Então, quando você começa a focalizar realmente o clima, né, o ponto técnico realmente da coisa aqui, da presença contemporânea realista, você vai perceber que acontece. Aconteceu comigo, né, infelizmente, bem, não realmente parecido com a obra, mas essa coisa realmente familiar, assim, realmente aconteceu comigo. E se quando você realmente lê esse livro, você vai ali entender o porquê dele. Então, sem mais delongas, vamos começar logo a resenha de Palavras Interrompidas. Bom, pessoal, no começo do livro a gente descobre que um corpo foi encontrado ali na praia e que Cláudio foi chamado para identificar ali o corpo de sua suposta filha. Foi encontrada daquele estado ali, né, como uma tatuagem. Então vão encontrar o corpo assim. Só que o pai vai ficar ali completamente assim desesperado e sem entender praticamente nada, porque a filha, né, ele tem uma visão da filha completamente diferente do que ele já imaginava. Então a gente vai perceber ali que a Fernanda, ela era uma garota que praticamente compartilhava muitas coisas com o pai. A gente vai perceber ali que a Fernanda, ela gostava de fazer balé, ela tem uma visão de mundo completamente diferente, né? Ela tem um cabelos loiros também. Então, esse conceito de mudança, de ser um estilo também diferente dela, né? Ela não era uma jovem de fazer tatuagem, ela não era uma jovem ali de ser um pouco mais gótica, de frequentar locais assim mais podemos dizer, ela era uma garota meio que perfeita em alguns diâmetros, mas que ela mudou aí drasticamente. Então o pai dela começa a ali perceber algumas dessas mudanças, né? E a gente vai perceber que o pai fica meio sem entender também e ele meio que não aceita exatamente o que aconteceu com a filha, que o Cláudio já é uma pessoa assim bem mais experiente, né, já tá aí na base dos seus 50 anos, perdeu a sua esposa e agora realmente com a perca da filha é um peso muito grande para ele. E ele via ali fica tentando entender realmente que injustiça o que aconteceu realmente com a filha dele. E ele vai ali começar a procurar algumas suspeitas sobre o que pode ter acontecido com ela, né? Então o corpo da Fernanda é levado para o Instituto Médico Legal, né, para fazer as pesquisas. Corre depois o luto, né, como aquela coisa para o pai novamente ver sua filha ali sendo enterrada, né, como todos os sonhos que a Fernanda tinha. E o pai aí começa uma investigação sobre o que realmente ocasionou a morte da filha, né? Então primeiro ele fica intrigado quando ele recebe ali os objetos da Fernanda e ele percebe que em alguns dos seus pertences, né, vai encontrar aquela imagem da tatuagem que eu mostrei para vocês. E o tatuador, né, que quando comenta sobre isso, ele vai comentar também sobre o suposto namorado da Fernanda também,
E ele vai ali atrás sobre mais informações, sobre o que pode ter acontecido, e tudo isso vai dando a cabeça ali do Cláudio. Sem dar muitos spoilers, ele vai ali encontrar um local, né, onde supostamente tem algum ponto de origem, tem algum plano inicial. Esse suposto namorado da Fernanda poderia, sim, ter ocasionado a morte dela, né? Então ele vai ali atrás também desse jovem e vai também entender algumas de suas histórias por trás, né? Tanto ele vai saber realmente a mudança da Fernanda, já que ele tinha todos aqueles pensamentos que desde quando eles se mudaram realmente para a praia, que tudo ficou uma mudança de obstáculo, mas isso também tem essa transformação a partir também da morte da mãe da Fernanda, que ela também sofria com isso também. Então isso vai ser o enigma para o leitor e o enigma também para o próprio Cláudio, né? Que ele vai pesquisar junto com a gente sobre o que poderia ter acontecido com a Fernanda para ela ser encontrada morta realmente lá na praia, enfim. Bom, pessoal, o Cláudio depois descobre, né, sobre um suposto local onde teria ali ter algumas frequências, né, a Fernanda, que é chamado Clube do Inferno. E lá o Cláudio vai perceber ali que é um clima bem estranho, né, onde as batidas, ele vai comentar ali que lembra ali a época dos anos 80, né? Vai chegar ali o anfitrião ali, onde ele tá todo enfeitado ali de demônio, podemos dizer. E ele comenta ali, faz ali meio que uma proposta para o Cláudio sobre que poderia sim ajudar na investigação, né? Já que o Cláudio ele tem ali tá ali sede de justiça, né? Meio que depois matar a pessoa responsável. Então ele dá algumas dicas e eles fecham o acordo entre eles, entender uma coisa ou outra. Então, o enredo geral desse livro é justamente esse, entender o que aconteceu com a Fernanda, e aos poucos vai ter alguns personagens que vão incrementando uma história ou outra, então um vai falar sobre aquilo, outro vai falar sobre outro tipo de caso, né? Mas a construção desse livro, as observações que o Cláudio vai fazer também nesse livro, a gente vai perceber que muitos atos ele vai muito no impulso, sabe? Então, essas questões dessas lembranças, dessas memórias que ele vai ter da filha, vai causar muita dor. Então é um livro que vai ter muito esse toque melancólico ao decorrer de tudo. Umas cenas também do livro vai focar ali o personagem diante do mar, né? Diante das ondas da praia. Então vai ter toda aquela reflexão por trás do livro, né? Em questão de pensar um pouco sobre esse enfrentamento da morte com um ente querido, né? No caso dele, né? No caso do Cláudio, perdeu a esposa e depois, né? Poucos dias e poucas semanas, perdeu a filha também. Então a gente vai ter essa construção de história pelo ponto de vista também do Cláudio. No final do livro foi um final, assim, gente, épico. Sabe assim, quando o autor revela todas as verdades assim na sua cara, dá aquele tapa na cara, nossa, sabe? Então aconteceu isso em palavras interrogativas. E nesse final, é um final que, assim, se você for um leitor que vai pensando ao decorrer da história, né? Vai entendendo os trechos, você vai até entender o toque sobrenatural e o que acontece no final do livro, tipo, nas últimas 3 páginas, você entende o que aquilo significa, qual seria realmente a armadilha por trás que criaram, né? Toda aquela questão sobrenatural você vai entender. O Sérgio, por exemplo, eu já suspeitava sim que aquilo iria acontecer. Para mim, o autor ele meio que também deixou muito, ele joga alguns detalhes para o leitor. Algumas pessoas que leram realmente esse trecho, algumas pessoas não captaram, mas eu consegui captar já que eu já entendia o que aquele anfitrião já queria, assim, dá para entender um pouco se você ler um pouco mais de atenção, sabe? E a gente percebe que o final, assim, de tudo, acontece aquilo, né? Que quem leu sabe. E se você que já leu esse livro, bota nos comentários o que você achou, né? E qual é a sua opinião. Tem pessoas que achou duvidoso se realmente é ela ou não ali naquele final. Mas assim, pessoal, eu acho que realmente aconteceu, já que a trama em si, né? A própria tatuagem revela muito sobre aquilo. A gente entende a história da personagem, né? Realmente, qual foi o seu último suspiro de vida. Realmente é uma cena bastante bonita. Já fica assim, na expectativa de conhecer já essa obra e essas cenas finais realmente no filme, que em breve vai ser lançado, né? Que o Marcos de Brito diz que poderá, enfim, começar a ser lançado realmente ano que vem nas plataformas de streaming para maio ou abril do ano que vem. Então, vamos ficar nessa expectativa. Com certeza irei assistir o filme e fazer realmente essa comparação entre o filme e o livro, mesmo sabendo que o autor, né, já confirmou que ambos seriam realmente bem fiéis uma das outras, mas acredito para mim que é um livro que você pode
tranquilamente sair de uma ressaca literária, já que é um livro onde ele aborda muitos assuntos psicológicos, sentimentais, realmente da nossa realidade, até da realidade de uma pessoa que você conhece, que é seu vizinho, pode sim sofrer esse tipo da temática que o autor revela aqui. Eu não vou falar porque senão vai ser um spoiler e eu não quero estragar a sua leitura, tá? Mas eu sei que eu amei esse livro. É um livro de você ler e engolir assim numa sentada só. É um livro de 130 páginas, 140 páginas, não, 130 páginas, então o livro é bem curtinho, tá? E pra mim, pessoal, vai ser assim um livro do ano, o melhor livro do ano, certo? Vai ser Palavras Interrompidas. Acredito que a trama em si ela foi muito inteligente, ela foi muito bem construída, sabe? E o final do livro vai te revelar realmente tudo que o Cláudio passou e fica a dúvida, né? Realmente será que a paz ela vem a partir do ódio, da vingança, né? Será que é fácil realmente perdermos alguém que a gente quer, né? E entender realmente o que passa ou o que fez essa outra pessoa também sofrer? Então são temas que o autor ele conseguiu escrever de uma forma bem delicada, colocando o toque sobrenatural, né? Que traz isso, né? O Marcos de Brito realmente ele tem essa pitada da fama que ele tem de colocar o sentido sobrenatural nele. Do mesmo jeito que aconteceu, por exemplo, em A Casa dos Pesadelos, onde ele coloca, né, esse tema natural para demonstrar o trauma da criança, né, esse adolescente, voltando para suas origens, sobrenatural, mas também de uma forma bem mais delicada e uma forma bem mais metafórica em alguns momentos, sabe? Então, é uma coisa assim que deixa o leitor ficar intrigado do começo ao fim. Então, pessoal, eu super amei esse livro, super indico você comprar na Amazon e ajudar também os autores nacionais a crescer. E espero que o Marcos de Brito seja mais e que tenha mais sucesso ainda com esse best-seller, que eu sei que será um best-seller, Palavras Interrompidas, tá? Eu sou super ansioso. Muito obrigado, Marcos de Brito, pela confiança no meu trabalho, tá? Em breve o pessoal vai sair resenha no feed, então siga a Breve História, vou deixar aí na descrição embaixo para você seguir, tá? E parabéns a Faro pela diagramação, gente, tá incrível. Tanto os desenhos, como eu disse pra vocês, né? Tem algumas mensagens assim de texto do WhatsApp. O começo dos capítulos são esse azulado com o vermelho sangue, tá? Ao decorrer do livro tem várias ilustrações, então as imagens falam muito com o leitor, tá, pessoal? E assim, gente, sensacional esse livro, não tenho o que reclamar. É esplêndido, tá? A diagramação tá incrível mesmo. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.